paz. Obrigada, pastor. Isso é porque a pastora Keren me ensinou antes de começar aqui como é que eu fazia para ligar. Mas tudo bem. Bom, eu quero começar aqui agradecendo ao nosso pastor por essa oportunidade. Comentei com algumas pessoas no meu trabalho e são pessoas cristãs também, e falaram que na igreja delas não tem essa oportunidade. E elas pediram para a gente compartilhar depois os nossos materiais, para que elas possam usar também em sala de aula. Então, é uma oportunidade muito importante e muito rica para a nossa comunidade. E louvado seja o Senhor por todos que estão aqui hoje. Amém? Eu estou nervosa, não é para falar sobre TEA, TOD, TDAH. Eu estou nervosa porque eu vou ter que me apresentar e eu vou ter que falar um pouquinho da minha vida. Essa parte é difícil para mim. Pode passar o slide, por favor? Ou eu passo aqui? Eu? É para cá? Não, eu estou apertando, mas não está indo. É PDF? Tá bom. Que bom, não trabalha menos. Obrigada. Ai, gente, é muita coisa para fazer. Vocês repararam a bagunça que a gente faz aqui, né? O pastor deve estar achando muito legal. Pode passar, por favor. Bom, enquanto vai organizando ali, eu vou começar me apresentando. Eu sou Maria Eduarda. Eu sou pedagoga, acompanhante terapêutica, sou cristã, casada e mãe da Elisa. Eu queria saber se alguém sabe o que eu faço, porque é muito confuso. Alguém sabe o que eu faço? Tirando meu marido e a Milena. Esses não valem. Alguém sabe o que eu faço? Se alguém souber, levanta a mão. Acompanhante terapêutico. A Deise sabe. Pastora? Sabe. Ah, a pastora também sabe. Graças a Deus, né? Assim, eu queria compartilhar com vocês que eu também não sabia o que era um acompanhante terapêutico até eu me tornar uma. E aí, antes de eu ser cristã, eu falava que eu caí de paraquedas na profissão. E com o passar do tempo e da experiência, eu entendi que era um propósito do Senhor eu estar nessa profissão. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu tenho licenciatura em pedagogia, aprimoramento e análise do comportamento aplicada ao TEA, o famoso ABA, que a gente usa, é a terapia comportamental. E eu estou fazendo graduação em terapia ocupacional, que eu descobri sendo acompanhante terapêutico. E como que eu cheguei nessa profissão? Aproveitei essa oportunidade para explicar para vocês, né? Porque ninguém sabe o que faz um AT. Eu também não sabia. Então, vamos lá. Eu comecei ali a minha graduação com psicologia. Cursei 2 anos de psicologia. E aí não consegui terminar por questões financeiras. E fui para pedagogia, mas antes disso, eu tentei fazer numa outra faculdade que fosse mais em conta, porque era o sonho da minha vida fazer a psicologia. Fiz 2 anos, 4 semestres, cursei o quê? Análise do comportamento aplicado. Vamos lá que a gente vai chegar no trabalhar do Senhor, né? Cursei análise do comportamento aplicado. Tentei terminar numa outra faculdade que era mais em conta. Não deu certo, eu me matriculei, paguei os boletos, não me colocaram em nenhuma sala, eu tive que entrar em processo contra a faculdade. Enfim, não deu certo. Aí eu falei, mas eu preciso estudar. Vou fazer, então, pedagogia. Entrei na pedagogia, comecei com aula de reforço durante a pandemia. E aí eu falei, bom, agora a gente já vai voltar para a escola, eu quero uma experiência. Fui para uma escola particular muito legal, assim, bem estruturada, tudo escrito assim, o que era para fazer, o que não podia fazer. Adoro quando está muito claro o que eu preciso fazer, isso é muito importante para mim. E aí me ligaram de uma outra escola, me chamando para ser estagiária, mas eu já era estagiária numa escola que eu gostava. Então eu falei, não quero. E ela me perguntou, qual é a escola que você trabalha? Eu falei, trabalho na escola tal. Ela é uma escola boa, então eu te contrato já como auxiliar de classe, que seria o dobro do salário. Falei, amém, né? Aí fica mais interessante. Aí eu vou sair daqui, tá bom. Por um que eu vou ganhar o dobro, eu vou. Cheguei lá na escola, não gostei. Eu não gostei. Fiquei 11 dias. E aí, na minha entrevista, me falaram assim, tem um garotinho atípico que estuda aqui, ele quase não vem, mas não se preocupa com ele não, que ele tem uma psicóloga.
Então, assim, pode deixar que ela dá conta dele, quando ele vier, porque ele quase não vem. Aí eu, tá bom. Quero conhecer esse garoto, né? Estou curiosa. E eu comecei a ir, ele não estava indo. Quando ele foi, falei assim, bom, esse aqui é o garotinho que eu estava querendo conhecer. E as professoras falavam assim, pode deixar ele com a psicóloga, porque ela vai dar conta dele. E ele não aprende. Eu falei, mas ele vai aprender sim, ele vai aprender. E aí a psicóloga, vendo o meu desempenho com ele, comentou que ele estava precisando de uma acompanhante terapêutica. E eu não sabia o que era, mas eu estava querendo sair de lá e estava querendo ajudar ele. Falei, então eu vou. Não sabia quanto que eu ia ganhar. Amei. Eu fui. E eu estou há 4 anos atendendo como acompanhante terapêutica, graças a Deus. É uma profissão que eu amo de paixão e que eu vejo que o Senhor, Ele me molda muito na minha profissão através da vida das crianças. É uma coisa assim impactante, porque aonde a criança tem a dificuldade, é praticamente a dificuldade que eu tenho também. Aí o Senhor fala assim, ó, agora você vai aprender para você poder ensinar. Você vai aprender. E o Senhor me molda, né, através do meu trabalho. E glória a Deus por isso. Né? Nós somos chamados para servir uns aos outros. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita. Todo mundo trabalha com crianças, com cuidado, né, as psicólogas, as pedagogas, os pastores. Nós estamos ali para servir o próximo e nós somos edificados quando a gente consegue ajudar o próximo também. Isso é muito gostoso. Às vezes a gente está tão cansado que a gente fala, não vou dar conta. Aí você serve e você fala, nossa, que delícia. Legal isso aqui, hein? E esse é o nosso trabalho, né? Pode passar, por favor. Bom, o que significa TEA? Acho que todo mundo sabe, né? Nós já falamos muito. É o transtorno do espectro autista. TOD é o transtorno opositor desafiador. E o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu coloquei uma curiosidade aqui. Espectro significa uma faixa contínua de possibilidades. Ou seja, não é igual para todo mundo. Legal? Facinho, né? Não é igual para todo mundo. Então, pode passar para o próximo, que tem uma pergunta para a gente refletir. Bom, para refletir. Se não é igual para todo mundo, será que todo mundo é autista, então? E aí, o que vocês acham? Porque é difícil, né? A gente foi vendo que tem temperamento. Tem temperamento, certo? Depois a gente foi vendo que tem transtorno. Aí a gente foi vendo que tem as outras doenças também, pode ser uma esquizofrenia. Tem muita coisa. Como é que a gente vai saber para descobrir o que é cada coisa? E se é um transtorno, se é o temperamento, como é que a gente faz? Então, a gente vai construindo aqui, de acordo com os slides. Amém? Legal. Dia 26, hein, gente? Eu vou assistir. Muito bom. Eu trouxe aqui mitos e verdades sobre o autismo. Ficou um pouco parecido com o da pastora, mas tem perguntas que são diferentes. Acho que só a primeira está igual. Gente, eu vou ler aqui porque ali está dando reflexo no meu óculos, tá? Autismo é doença? Mito. É um transtorno. Então, a gente não vai fazer um tratamento, uma intervenção, procurando a cura daquela pessoa, mas sim diminuir o prejuízo, certo? Então, nós vamos fazer a intervenção. Estou aqui como representando uma equipe multidisciplinar, porque nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com a professora, os pais, fono, terapeuta ocupacional, pedagogo, já falei, né, pedagogo, psicólogo, enfim. E esse trabalho em conjunto é para diminuir o prejuízo e trazer uma melhor qualidade de vida para a criança, adolescente ou adulto. No caso, eu vou falar criança porque eu trabalho com criança, tá bom? Mas não tem cura, né? Então, é um mito que o autismo tem cura. A verdade é que é uma condição do neurodesenvolvimento. Mito também que as crianças não aprendem, a Deise já falou sobre isso. Eles aprendem sim, só que de uma forma diferente. E cabe a nós saber ensinar eles e fazer adaptações de atividades, como a Deise já falou também, e usar recursos visuais. O diagnóstico do autismo só é feito na infância. Mentira também. E essa parte é muito interessante. Vocês sabiam que tem muitas mulheres que só recebem o diagnóstico depois, sei lá, dos 30 anos? Como é que passa a vida inteira
né? Sem saber. Imagina o prejuízo que essa pessoa tem, sem saber que tem um transtorno no neurodesenvolvimento, provavelmente já desenvolveu uma depressão, uma ansiedade, e não sabe. Está tomando um antidepressivo, né? Porque precisa, às vezes, mas às vezes tem uma cabecinha que é neurodivergente e não sabe. Então, isso acaba que não passa e ela demora a descobrir. Bom, eu queria passar o vídeo. O pessoal da mídia, pode passar o vídeo, por favor? Eu vou explicando um pouquinho sobre o vídeo. É uma menininha que eu até postei nos meus status, né? Ontem, e a igreja também colocou. E ela é nível de suporte 1. Então, a gente olha para ela e fala assim, não parece que é autista. Vocês observem que ela fala super bem, gente, quando sai o áudio. Acho que tá bom. Ela é muito fofinha, né, gente? Ai, gente, não aguento. E a gente olha assim e fala assim, nossa, mas não parece, né? Que é autista. Vai, fala a verdade, só eu que achei. Eu sei que não é assim que funciona. É porque o autismo não tem cara, né? Muitas vezes a gente vê uma criança de nível de suporte 2 ou 3 que está tendo estereotipias, está tendo ecolalias, e a gente fala que aquela criança tem alguma questão. Quando a gente vê uma criança que consegue responder bem, que é funcional, é verbal, a gente fala, tá ok, tá tudo bem. Por que será que ela não consegue fazer tal coisa que é tão simples? Tão simples, né? Então, assim, o diagnóstico ele ajuda a compreender e não a rotular. Aqui não é para fazer um chá revelação de transtorno, não é a nossa ideia, mas sim apresentar os transtornos para que a gente possa refletir. Porque quando a gente se conhece melhor, a gente consegue ter uma vida muito mais saudável e com uma boa qualidade. Então, a gente precisa entender para ajudar e para respeitar também. Amém? Pode passar, por favor. Traços do TEA. Ai, gente, não sei para que eu tirei o óculos. Comunicação e interação social. Eles têm dificuldade em olhar nos olhos, a maioria deles, tá, gente? Por isso que é um espectro, não é um padrão para todo mundo. Tem dificuldade em olhar nos olhos, fazer e manter amizades, compreender gestos e piadas e preferências por comunicações previsíveis. Bom, vamos falar sobre isso. Dificuldade em olhar nos olhos, tem alguns autistas que conseguem, sim, olhar nos olhos e está tudo bem. Tá? A gente não vai fechar o diagnóstico porque a criança não olha no olho. Tem muitas crianças que são inseguras e também não conseguem olhar nos olhos. Às vezes até adultos também, que conversam desviando o olhar, talvez por uma insegurança, certo? Fazer e manter amizades. Muitas vezes o autista nível 1 de suporte consegue fazer amizade, é sociável, fala com as pessoas, mas não consegue manter, pastor, a amizade. Não tem interesse. Assim, eu posso falar com você, mas depois eu vou falar que eu vou te mandar mensagem e eu não vou mais e está tudo bem. Estou nem aí. É assim. Está tudo bem. Então, tem dificuldade também em manter a amizade, não somente em fazer. Isso eu estou falando de um autista nível de suporte 1. Nível de suporte 2,
já não quer nem falar oi, dependendo do caso. E o 3 tem mais dificuldade ainda, certo? E elas estão rindo ali, gente. Acho que lembraram de alguma coisa. Hiperfoco. Alguém sabe o que é hiperfoco? Levanta a mão. Olha, bastante gente. A Daiane não vale. Hiperfoco. São fortes interesses por um determinado assunto. Ou seja, a pessoa não tem interesse por coisas que não são reforçadoras, mas tem muito interesse por um assunto específico. Então, pode passar horas falando, pesquisando só sobre aquilo. E se a gente interrompe o hiperfoco daquela criança, daquela pessoa, vai se desorganizar, que nem a Deise falou. Mas sabe o que acontece, Deise? A gente faz de propósito na terapia. As professoras adoram. Porque a gente faz dentro da sala de aula e fica todo mundo muito bravo. Esse é o nosso trabalho. Bom, como que acontece o hiperfoco em adultos? Eu conheci recentemente uma moça que é nível de suporte 1, e ela falou que ela tem hiperfoco em ficar pesquisando cesarianas. Pois é, gente. E aí ela passa horas pesquisando como é que funciona a cirurgia. Vocês acreditam? E esse é o hiperfoco dela. E as crianças também. Eu atendi uma criança que tinha hiperfoco em letras. Atendo ele até hoje. Foi o garotinho que eu falei. São 4 anos acompanhando ele. E ele tinha hiperfoco por letras. Então, todo lugar que a gente entrava que tinha letras, aí geralmente a gente tinha que fazer um DRI, que é redirecionar, fazer com que outra coisa fosse interessante para ele. Porque eles começam a olhar assim, ó. Aí você fica assim, ei, Joãozinho. Aí tá aqui, ó. A, B, C, D, E. Aí você, ei. E eles não prestam atenção. Isso faz parte do autismo também, é um hiperfoco. Certo? Quero falar aqui sobre rigidez cognitiva. E comentar também que eu sou uma pessoa que eu tenho rigidez cognitiva. Isso não significa... Né, Milena? Isso não significa que eu sou uma pessoa que tenho, né, um transtorno do espectro autista. Né? Até o momento, não. Desatentos, né? Mas eu acho que também é uma questão cultural. Você não acha, não, pastor? Aí, ó, já foi. Não, mas ó, vamos dar um desconto pro pastor, porque a pastora Lídia já falou que acha que o pastor talvez tenha um TDAH, né, pastora? Então, né, não sei. Eu não sei, mas eu acho que é uma questão cultural. Porque todos os homens vêm com esse defeito de fabricação, né? Não sei. Não é, Nanda? O que é a rigidez cognitiva, gente? É a tendência de fazer as coisas sempre da mesma forma. Eu posso falar que eu não estou falando besteira, eu passei com psicóloga, eu tenho um relatório, que eu tenho a tendência de fazer as coisas da mesma forma. E eles ficam rindo porque, assim, não sei. Não sei, ainda bem, né, que me ama, graças a Deus. E eu herdei isso do meu pai. Ele não está aqui para se defender, talvez ele veja a live, e aí ele vai descobrir agora que ele também tem a rigidez cognitiva, gente. Então, o que é essa rigidez cognitiva na fase adulta? Agora eu posso falar com propriedade porque eu vivo isso. A gente quer comer a mesma comida, no mesmo restaurante, falar sobre o mesmo assunto, entendeu? A gente não quer trocar um hambúrguer. O marido dá risada, ele sofre. Ele sofre com isso. É sempre da mesma forma. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante, né? Eu comecei a dirigir tem 1 ano. Adoro, para mim é uma terapia. E aí, beleza. Quando eu comecei a dirigir, eu falei, bom, eu vou dirigir, vou colocar numa vaga mais fácil, né? Porque estacionar é um pouco complicado para quem está começando. Só que tem que ser aquela vaga. Aquela lá que eu escolhi na minha cabeça. E aí, se eu chegar lá e não tiver aquela vaga que eu escolhi na minha cabeça, já era. Já era, acabou. É melhor ir de Uber. É desse jeito. Vocês dão risada, gente, mas para mim era um problemão. Era. E aí teve um dia, esse ano, 1 ano depois que eu já estava dirigindo, que eu fui levar minha filha na escola. Aí eu pensei assim, não tem a vaga que eu precisava. Eu preciso trabalhar, eu preciso deixar a menina aqui, o que eu vou fazer? Não, mas sabe o que eu descobri, pastora? É que eu podia parar em outra vaga. Você acredita? Meu marido dá risada, mas é assim, desse jeito. Esse aqui foi só um exemplo. Mas eu também faço o mesmo caminho sempre. Aí eu não vou passar por outra rua, porque eu tenho que ir pela mesma rua que eu vou todos os dias. É uma rigidez cognitiva, tá, gente?
Vocês também podem ter. Ai, não é só eu, não. Alguém mais? A Lu. Ah, tem mais gente? Vai. Quem? Levanta a mão, gente. A pastora ali, ó, psicóloga, tá comigo. Tá comigo, gente. Eu gosto assim. Então, isso é uma rigidez cognitiva. Amém? Mais um. Gente, é sobre isso. Mas, ó, já adiantando aqui, a rigidez cognitiva, se você não presta atenção, você pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Tá? Precisa prestar atenção, porque você vai fazendo as coisas tudo do mesmo padrão. Dá para fazer tudo da mesma forma sempre? Não dá. Mas a gente quer. Mas não dá. E a gente sofre porque não dá para fazer. Tem que dar, mas às vezes não dá. Aí que vem o sofrimento, a crise de ansiedade, a frustração. A gente não sabe o que fazer com essa frustração. Então, é aí que Deus tem que trabalhar na gente. Amém? Bom, vou falar sobre seletividade alimentar. Gente, seletividade alimentar não é essa questão de, ele não come hambúrguer. Ótimo que não come hambúrguer, nem deveria, né? A gente gosta. Mas seletividade alimentar é não comer o básico. Não come arroz, não come feijão, não come carne, não come frango, não come ovo. Vai comer o quê? Isso é uma seletividade alimentar. É o quê? Água? Então, mas aí fica como as vitaminas. Fica desnutrido, né? Uma criança não pode viver só de fruta. Precisa comer carne, ou precisa comer ovo. Se ela não come arroz, não come feijão, não come carne, não come macarrão, vai comer o quê? Isso, gente, é terrível. Imagina para os pais. Aí a gente, né, vai entrar na seletividade alimentar. Os pais que querem fazer a janta e quer que a criança já coma a mesma coisa que os pais comem. E aí a criança não come. Aí você tem que fazer a comida da criança separada, todos os dias. Como é que fica os pais? Pastora, essa é uma experiência também que a gente tem. E a gente acompanha as famílias. Eu tenho essa criança que eu acompanho, ele melhorou bastante a seletividade alimentar dele por conta das terapias. A gente vai fazendo de forma gradativa uma apresentação do alimento. O que é a seletividade alimentar também? Não é somente o gosto, mas às vezes quer comer na mesma textura de sempre, pastosa, da mesma temperatura, ou é muito quente, ou é morno, ou é frio. Se tiver, é uma criança que come a comida morna e tiver fria, não vai comer. Mesma coisa, se for ao contrário, né? Então, assim, é muito difícil. Para os pais é cansativo e para a criança é difícil também, porque eles não sabem o que fazer com aquilo. Eles têm a preferência por aquela textura e aquele sabor. Vou dar um outro exemplo. Tem crianças que gostam de comer industrializados, porque é sempre o mesmo sabor. Vamos supor que eu faço um macarrão com carne moída de um jeito. Aí vai a pastora Lídia e faz um macarrão com carne moída também, mas o tempero dela é diferente. Ele já não vai querer mais comer, porque o tempero é diferente. É o macarrão, é a carne moída, mas o tempero não está igual, então não vai comer. Gente, isso é complicado. Exato. É o tempero. E também o ambiente. Tem crianças que gostam de comer só em casa, como no caso da Dai, e tem crianças que não comem em casa de jeito nenhum. Entende? Come na casa dos outros. Mas também tem a modelagem. Se tem mais crianças comendo junto, tá observando, vai fazer também. Mas tem crianças que não vão fazer. Eu só esqueci de falar que a gente vai abrir para perguntas no final. Quem tiver com dúvida pode anotar, tá bom? Anota aí no celular e aí depois a gente faz um bate-papo bem legal. Bom, seletividade alimentar já foi, distúrbio do sono. Além de todas essas questões que a pastora e a Deise trouxeram sobre o transtorno, muitos deles também não conseguem dormir no período da noite. Agora eu vou trazer aqui na realidade. As meninas falaram assim que, né, eu posso falar. Vou trazer aqui para a realidade. Imagina a pastora Keren, o pai e a mãe tá lá o dia inteiro com a criança e fala assim, amém, é uma bênção, eu vou cuidar. Tomara que durma para a gente descansar um pouquinho. Aí chega de noite e a criança não dorme. Como é que faz? Imagina como é que fica o pai, como é que fica a mãe. Exaustos, né?
porque a criança não dorme. Ou até dorme, mas acorda muitas vezes de madrugada. E isso não é uma característica que é raro de acontecer. Geralmente, essas crianças tomam também uma melatonina para conseguir auxiliar nessa questão do sono, certo? E os adultos também, tá, gente? Se você está observando aqui que você tem hiperfoco em alguma coisa, uma rigidez cognitiva, seletividade alimentar, tem a hipersensibilidade, que eu acabei pulando, mas é algo muito importante, fiquem atentos, porque não é só a criança que tem um transtorno. Os adultos também têm. Essa criança um dia vai crescer e vai se tornar um adulto. E como nós falamos, muitas vezes o diagnóstico não vem na infância, ele vem tardio, um diagnóstico tardio. Então, é muito importante que a gente observe todos esses traços. A hipersensibilidade sensorial, eu coloquei ali auditiva, e eu trouxe aqui um abafador para mostrar para vocês. Quem é mãe, gente? Ai, quem é mãe? Tá, beleza. Pera. Esse aqui, ó, é um abafador de ruídos. Eu comprei porque eu sou mãe. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quem é mãe precisa comprar, amiga, é uma dica de ouro. Eu estou ouvindo vocês, tá vendo? A gente não fica surda. Dá para ouvir tudo, só que o volume diminui. Agora imagina, mãe, mas você tá... Maravilha. Gente, isso aqui é muito bom. Quanto que é? Gente, isso aqui é muito bom. Eu vou mandar o link no grupo dos agapianos. É muito bom. Mas o que acontece? Muitas vezes, a gente vê crianças, né, autistas usando o abafador por conta da hipersensibilidade auditiva. Pessoas com TDAH também usam, porque também tem hipersensibilidade, ou auditiva, visual, enfim, eles usam porque são muitos estímulos na cabeça. Agora você imagina, a cabecinha toda acelerada, e aí todo mundo falando, atrapalha. Isso aqui para a gente é normal, mas uma pessoa que está com a cabeça muito acelerada, qualquer barulhinho a mais vai deixar essa pessoa mais estressada. Então, às vezes, é preciso usar o abafador de ruídos. E é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que usar isso aqui. É muito bom. Geralmente, eles usam no intervalo da escola, ou quando a turma está muito barulhenta, né, Deise? Porque acaba trazendo um estresse muito grande e eles se desorganizam. Vamos lá. Estereotipias e ecolalias. A Deise falou sobre estereotipias e a pastora também. O que é muito comum é eles fazerem esse movimento aqui. Ó, é o flapping. Fazem muito isso. E andar na ponta dos pés também. Mas não são todos. Os meus, eles não andam nas pontas dos pés mais. Mas ainda tem o movimento de flapping. Ou assim também, ó. Só que bem forte. E a gente fica atento para não poder machucar, né? Então, é muito comum, né, essa característica no autismo. E a gente precisa observar. É uma questão sensorial. Que nem a Deise falou, às vezes, eles fazem isso para se autorregular. Não é na intenção de se machucar, é de se autorregular. E, às vezes, a gente deixa eles fazerem isso para eles conseguirem se organizar. Mas, outras vezes, a gente precisa redirecionar para fazer outra coisa, porque não pode ficar o tempo inteiro tendo estereotipia. Então, a gente precisa cortar. É aí que a professora não gosta muito. Aí a gente precisa cortar, falar, ó, agora a gente vai fazer outra coisa, entende? E a gente ensina essa criança a lidar com a frustração de uma outra forma. Pode passar, por favor. Níveis de suporte. Gente, não são graus, tá? A partir de hoje vai sair todo mundo falando aqui, ó. Níveis de suporte. Amém? Amém. Níveis de suporte. O nível 1, eu coloquei aí uma moça já adulta, né? Eu coloquei o colarzinho para simbolizar que ela é autista. Eu coloquei ela porque, geralmente, as mulheres que são nível 1 de suporte demoram a ter o diagnóstico. São elas que têm o diagnóstico tardio. Porque tem um fenômeno que chama masking, que é quando a mulher mascara as características do autismo para não parecer que é estranha, que é esquisita, é uma questão cultural. E as mulheres, elas têm mais neurônio espelho do que os homens. Então, é muito mais comum nas mulheres nível 1 de suporte ser diagnosticada na fase adulta do que na infância.
Você falou da mulher ter o diagnóstico mais tardio, né? Uhum. Eu vi um vídeo de uma moça que ela teve uma filha e a filha dela foi diagnosticada com o autismo desde pequenininha, Sim. bebezinha, né? E ela cuidou dessa criança um determinado período. Essa menina hoje tem 10 anos e ela passou com os médicos e descobriu que ela também tem o autismo. E aí ela faz um vídeo falando para a filha, né? Olha, filha, você tem, mas a mamãe também tem. Aí ela coloca o cordãozinho assim. Então, assim, ela demorou muito Anos. tempo para descobrir e cuidou de uma criança autista sem saber que era. Isso acontece muito. Ó, eu faço, né? Eu e meu marido, a gente faz acompanhamento com a nossa filha. Ela não é uma criança autista, mas ela é uma criança agitada. E aí, eles sempre perguntam, ela parece com quem? Com você ou com o pai? E muitas mães, muitos pais só descobrem quando vão levar os filhos para poderem fazer, porque começa a investigação. Até porque antigamente, mas é frescura. Não, porque como é que não consegue fazer um negócio desse? É falta de surra. É só bater. É só bater que consegue, né? Assim, eu não peguei essa fase, porque eu sou uma jovem senhora, mas o pessoal que é mais velho do que eu, assim, é porque eu sou casada já, né? Então, eu sou uma jovem senhora. Sou uma adolescente, casada. Com quase 30. Também? Aí, tá vendo? Mas, enfim, antigamente o pessoal levava muito assim, né? É frescura, não consegue porque não quer. O irmão faz porque que você não faz. Você dá muito mole para essa criança. Não faz porque a culpa é sua, mãe. A culpa é sua, pai. Você não consegue colocar limite na criança, você não consegue ensinar a criança, a culpa é sempre dos pais. E hoje em dia, com mais estudos, não é que hoje em dia tem mais diagnóstico, né? Hoje em dia tem mais estudos. Antigamente não tinha tantos estudos, então não tinham tantos diagnósticos. Hoje em dia tem mais estudos e tem mais diagnósticos por conta disso. Claro que o pessoal que tem um pouquinho mais, né? Assim, que a gente vê na internet, e fala, eu sou autista. Às vezes não é, porque tem aquela questão do falso diagnóstico. Isso também ocorre. Mas no nosso meio, eu acredito que não, a não ser se a pessoa se autodiagnosticar, o que também está errado, tá? Isso, eu estou aqui mostrando, as meninas também, mas não é para ninguém sair falando aqui, eu descobri hoje que eu sou autista. Não. Agora tenho certeza, né? Então, não, Gabi. Não, vamos marcar terapia. Aqui é só para dar um norte, né? Porque possa ser, sim, que tem alguém aqui no nosso meio que tem algum transtorno e está descobrindo agora que tem algumas características e quando sair daqui vai marcar uma terapia, porque a gente tem um monte de psicóloga, né? Graças a Deus. Aí, amém, né? Esse é o correto, essa é a ideia. Então, vamos para o nível de suporte Duda, 1. Oi, só quem? uma observação que é bom você fazer também para nós pais, Uhum. que nós vamos observar algumas coisas que vocês vão falar e quem ainda não percebeu vai falar que o filho é. É verdade. Por exemplo, eu tenho o Arthur. O Arthur, ele demorou muito para falar, ele começou a falar com 3 anos. Ele andava nas pontas dos pés, ele organizava as coisas tudo enfileirado. Porém, ele sempre foi um menino de boa comunicação, sempre olhou muito bem. E aí, passou uma reportagem sobre essa questão de autismo, onde toda a família era autista, pai, mãe, filhos, avós e todo mundo. Minha mãe falou, Keren, tem umas coisas aí que o Arthur está no meio. Falei, mãe, pior que é verdade. E quando eu cheguei na consulta, marquei uma consulta, quando eu cheguei lá, aí a médica perguntou, pois não, mãe. Eu falei, então, eu vim aqui porque meu filho é autista. Ela olhou assim, ela, tem um diagnóstico? Eu falei, não, ele é autista, porque ele tem sinais de autismo. E ela falou, o que acontece? Aí eu expliquei para ela que estava na ponta dos pés. E uma coisa que eu fiquei muito assustada era porque um ônibus que passava, ele tapava os ouvidos. Vinha para o culto, tinha um barulho de som. Eu falei, meu Deus do céu. E eu já estava assim, quando eu engravidei, a psicóloga, ela falou que o Arthur já tinha síndrome de Down. Aí eu já comecei a ficar perturbada, já sou perturbada. Aí fiquei mais perturbada ainda. Mas, graças a Deus, né, ele nasceu, até ele nascer, até você tirar a dúvida. Aí depois veio essa questão, né? Então, assim, eu fui assistindo algo, ouvindo algo, eu mesma dei o diagnóstico para o meu filho, e quando eu passei em consulta, ela fez alguns exames, ela falou, mãe, entenda que cada criança ela tem seu desenvolvimento. E tem criança que ele vai andar na ponta dos pés, tem criança que ela vai empilhar as coisas porque é do jeito dela. O seu filho não é
autista. Então, às vezes, a gente vem aqui, escuta algo e começa a tratar os nossos filhos de uma forma sem procurar entender, saber se realmente tem aquilo ou não, né? Então, é bom vocês orientarem a gente também sobre isso. Com certeza. Mas depois a gente precisa conversar. Por quê? Não estou falando não estou falando da questão dele, porque eu fico pouco com ele. Mas não é só porque a criança parou de andar na ponta do pé e não está fazendo terapia que ela não é autista. Né? A gente precisa ver se outras características continuam prevalecendo, certo? Gente, eu estou vendo que a minha hora está correndo mesmo. A pastora falou e eu não acreditei. Vou trocar o cálice com ela amanhã. Pedir perdão. Bom, autista de nível 1 tem também dificuldade na comunicação. Não é só porque se comunica bem que não é autista. A gente acabou de ver o vídeo da mocinha que fala super bem e ela falou que ela é autista, certo? Tem a rigidez cognitiva também e precisa de apoio, como a Deise falou. Não é porque é nível 1 de suporte que não precisa de apoio. Precisa sim. Só que não como uma criança, uma pessoa já grande, precisaria no nível 2 de suporte. Pode passar, senão eu não vou terminar, por favor. Nível 2 de suporte requer o suporte substancial. Tem mais dificuldade na comunicação, não consegue expressar. Eu atendo um garotinho que ele não consegue expressar o que ele quer, e ele é verbal. O que é uma criança verbal? Uma criança que fala? Também. E a criança que não fala, ela é verbal? Às vezes. Por quê? O verbal é a criança conseguir se comunicar. Se a criança ela não fala, né? Não tem o som ecóico, mas ela consegue se comunicar de alguma outra forma, ela é verbal também. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso pode acontecer. Às vezes pode ser através da escrita. Manda um bilhetinho, ó, eu quero água. Ou não, sim, não, não, sim. Só isso. Já está bom, está se comunicando. Então, é uma criança, uma pessoa verbal. E tem também um comunicador que eu coloquei ali no slide, vou mostrar para vocês mais tarde. Então, ser verbal não é somente falar, é conseguir se comunicar. Comportamentos repetitivos são mais evidentes, como as estereotipias. Geralmente, no nível 1 de suporte, isso não acontece com muita frequência, mas no 2 e 3 acontece. Andar nas pontas dos pés, fazer um movimento de flap, bater na barriga, ou bater na cabeça, ou às vezes bater a cabeça na parede. Isso acontece muito, diariamente. E a gente está lá para evitar que essas coisas aconteçam, porque a criança pode se machucar. Tem coisas que a gente permite até certo ponto. Quando a gente vê que vai machucar, é a nossa função não deixar a criança se machucar. Necessidade de apoio, frequente na atividade do dia a dia, como trocar de roupa, comer, colocar o sapato. Amarrar o tênis nem se fala. Isso é uma habilidade já complexa. Então, geralmente, eles usam tênis de velcro, certo? Comunicação básica de eu quero água, estou com calor. Isso é muito difícil, eles não conseguem expressar. Às vezes está transpirando, aí você vê que aquela criança está com muito calor, mas não consegue falar que está com calor. E aí você vai ensinar a tirar a blusa, porque também não consegue tirar a blusa. Então, a gente está ali para trazer autonomia para aquela criança, entende? Porque é muito difícil para eles ter essa percepção de que agora está frio, agora está calor, eu preciso tirar a blusa quando eu estou com calor e colocar quando eu estou com frio. Eles não têm essa percepção. Imagina, gente, o quão difícil é na cabecinha da pessoa que não consegue perceber isso. Pode passar, por favor. Nível 3 de suporte. Requer muito suporte, né? Substancial, ou seja, é muita ajuda. Todos eles precisam de terapia. Estou aqui para representar a equipe multidisciplinar, todos eles precisam. Né? Às vezes, pessoas típicas também precisam da equipe multidisciplinar. Mas o nível 3 é mais complicado, porque geralmente pode estar ligado com uma outra comorbidade. Então, pode ter uma DI, né, que é deficiência intelectual. Então, você vê de longe que aquela criança tem alguma questão e precisa de muita ajuda, certo? Então, o nível 3, ele já é mais claro que a criança tem alguma necessidade. Então, é importante a gente estar atento aos níveis de suporte e sair daqui sabendo que o nível de suporte 1 é difícil também. A gente não pode ignorar isso. Não é só porque é nível de suporte 1 que é fácil para aquela pessoa. Eu dei o meu exemplo de rigidez cognitiva, que é uma coisa muito simples e que, para mim, é um problemão. Agora, você imagina para eles, né, que tem a rigidez cognitiva, que tem hipersensibilidade ou hipersensibilidade é quando ela é muito sensível. Tudo incomoda muito. O som incomoda muito. O cheiro incomoda demais. A roupa incomoda demais. Por exemplo, a minha filha ela não gosta de usar jeans. Ela tem hipersensibilidade também.
tá? Eu estou aqui bem claro que ela não é autista, mas ela tem a hipersensibilidade também. Então, quando a gente coloca uma roupa jeans nela, ela começa a chorar muito e ela fica, tira, mamãe, tira, mamãe. Ela não usa. E as crianças que têm hipersensibilidade são assim também. Ou, por exemplo, pisar na areia, pisar na grama. Como é que a família vai para a praia? Era assim também. Etiqueta de roupa, roupa de lã. Qualquer cheiro já chama atenção. Se tiver alguma coisa de diferente, que nem a Deise falou, já desorganiza. Eu tenho uma criança que eu atendo, que ele estava com o caderno assim, gente, juro para você. Estava escrevendo assim e estava muito ruim, ele estava caindo. Aí eu fiz isso aqui, ó. Te ajudei. Aí ele começou a chorar e me bater. Porque eu mexi no caderno dele. Mas eu já sabia que ele ia fazer isso porque... A Enel dá risada. Mas eu já sabia que ele ia fazer isso porque é uma rigidez dele. E se a gente não tomar cuidado com as nossas rigidezes, isso pode se tornar um toque. Tá bom? Então, é muito importante a gente ficar atento a tudo e observar os padrões. Tudo demais, né? Tudo em excesso faz mal. Então, você está fazendo muito, está tendo muito aquele comportamento interferente, que a gente chama na análise do comportamento, tem que observar qual é o antecedente, que é aquilo que vem antes. Porque se a gente consegue identificar o padrão, que é aquilo que vem antes, que causa aquele comportamento, a gente consegue tirar aquele antecedente para aquilo não acontecer de novo. Ou, de repente, está sendo reforçado por uma consequência. É um reforçador, é algo que é muito interessante. Por exemplo, se eu fizer birra e subir aqui, aí o pastor vai me tirar daqui, né? Lógico que ele não quer que eu destrua a igreja. Então, eu vou fazer para ele me tirar. É o reforçador. É interessante. Entende? Eu não vou falar assim, porque assim, na cabecinha, né? Até de uma pessoa com TDAH ou com TOD. Eu quero descer, mas aí eu não vou falar que eu quero descer. Então, eu vou fazer alguma coisa que eu não deveria fazer aqui em cima para eu conseguir descer. Ah, tão mais simples, né, do que falar quero descer. Ah, é assim, o dia inteiro. Quem? A Nanda. Eu acho que a Nanda ela precisa de um atendimento. Pode passar. Bom, respondendo a pergunta. Então, todo mundo que tem um traço de autismo é autista? Gente, eu vou correr muito aqui, tá? Nem todo mundo que tem traço de autismo é autista. A pastora falou sobre o DSM-5, eu trouxe ele aqui, por coincidência. Esse aqui é o manual do diagnóstico, eu vou mostrar para vocês, que ele é um livro bem pequenininho. Espera. Aqui, ó. Então, se você quer saber se você é autista, vamos ler. Aí depois a gente fala. Então, tá bom. Passou. Bom, aqui é o manual que os psicólogos, psiquiatras, neuros usam para saber os critérios diagnósticos. Aqui tem o CID. Quando você lê lá o CID F84, que é do autismo, tirou daqui. Esse daqui já é o penúltimo, tá, gente? Tem um mais atualizado. Foi de 2023, se eu não me engano. Esse daqui já é o penúltimo. Então, assim, critérios. Tá? Eu não vou ler tudo para vocês, eu vou dar uma resumida muito grande. Tem o critério da parte A e da parte B. Eles têm que ter a prevalência de pelo menos 6 meses. Então, não é uma coisa de, eu estou numa fase da minha vida que eu estou tão rígida, que eu estou com hipersensibilidade, eu acho que eu sou autista. Não, não é. Quanto tempo que você está tendo isso? É de agora? Faz tempo? 26 anos? Então, aí talvez possa ser. Aí precisa investigar. Então, eu acompanhei seu Instagram. Aí é um caso à parte. Mas, déficit na reciprocidade socioemocional, no comportamento comunicativo, para manter e compreender conversas, movimentos motores impulsivos, estereotipados, insistência na mesma coisa. Uma coisa que eles fazem muito é fazer sempre a mesma coisa. Se tem um vídeo que é legal, vai ver aquele vídeo de novo. De novo. De novo. De novo. Se você não falar, agora é outro, vai ficar de novo e não vai sair disso. Porque ajuda a controlar, ajuda a se organizar. Então, é importante que a gente corte esses padrões, porque senão ajuda a piorar. Pode passar, por favor. Então, só resumindo aqui, para saber como é que faz para a gente ter o diagnóstico, é no DSM-5, mas não somos nós que vamos ler e nos autodiagnosticar. Você vai ler e vai falar assim, tenho algumas características, agora eu vou passar com o neuro, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra. E quem fecha o diagnóstico é médico, tá bom? É médico. A gente também não fecha diagnóstico. Tem todos.
É verdade. Sim. É verdade. Inclusive, eu estava na ministração sobre ter uma mente limitante. Eu recebi, em nome de Jesus. Foi dia 31, culto da virada. É. Rigidez cognitiva, exatamente. A gente se limita porque a gente acha que não vai conseguir fazer. Mesmo sabendo que o Senhor deu potencial para a gente fazer, a nossa cabecinha fala, não vai. Aí a gente fala que a gente vai, porque Deus diz que a gente vai, então a gente vai, né? Amém. Vamos falar rapidinho, gente, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é não prestar atenção nas coisas, é conseguir escolher no que prestar atenção. É uma cabeça muito agitada. Eu coloquei uma pessoa adulta já de propósito, porque muitas vezes a gente vê isso nas crianças, né? É uma criança muito agitada, aquela criança que não para, a criança que não senta, a criança que vai assistir de cabeça para baixo, é a criança que não senta para comer, aquela criança muito acelerada. E os adultos? Essa criança cresce, também vai virar um adulto. Você vê um adulto que não senta para comer? Eu não conheço alguém que não senta para comer. Geralmente a gente está correndo porque a gente tem as nossas obrigações. A gente quer parar para comer, mas a gente não consegue. Mas essas crianças com TDAH vão crescer e vão se tornar aí um adulto com a mente acelerada. A hiperatividade no adulto é na cabeça, não é no corpo. Por isso que eu coloquei essa imagem. Próximo, por favor. Eu vou passar esse de mitos e verdades que a pastora já fez, está bem parecido. Pode passar. Traço TDAH. Dificuldade em manter atenção por longo período de tempo. Parece não escutar quando falam diretamente. Esquece compromissos imateriais. Essa questão de esquecer compromissos imateriais, a gente precisa diferenciar de ter uma vida corrida. Porque a gente também esquece. Quando a gente faz mais de uma coisa de uma vez só, a gente vai esquecer alguma coisa. Algo vai passar. Então, assim, se é só essa situação, esquece, amiga. É só questão de organização, gerenciamento de tempo, não tem nada a ver com TDAH. Perde objetos com frequência, dificuldade em concluir tarefas. Por isso que são pessoas procrastinadoras, porque tem a dificuldade. Quer fazer tudo de uma vez, não é por má vontade de não terminar as coisas, é por dificuldade dessa rigidez cognitiva de querer fazer tudo de uma vez. É muito impossível, então não consegue terminar porque não dá conta. Então, você vai organizar o guarda-roupa, aí você lembrou que a louça não está lavada. Aí você vai no banheiro e fala, nossa, esqueci de lavar a louça. Aí você lava a louça, volta para o quarto e vê que não arrumou o quarto. Aí estava mais bagunçado. Estava mais bagunçado do que antes. Eu sou assim também. Mas o meu marido me ajuda bastante, graças a Deus. Deus abençoe meu marido. Mas ele sabe que acontece, não é por maldade. É, pastora? Ele é muito organizado, viu, pastor? Ainda bem que Deus ele juntou para ter um equilíbrio, né? Porque ajuda muito. Pode passar. Eu esqueço as coisas abertas. Ele fala, mas você não fecha nada. Aí eu falo, mas é porque eu já foi longe, eu esqueci. Não é por maldade. Aí quando eu olho, eu nem percebo que está aberto. Eu passo, eu apego o negócio aqui e vou embora. Aí ele fala, mas você não fechou. Aí eu, mas o quê? Aí está aberto. E é isso, né, amor? É isso. Eu tenho meia dentro da minha bolsa e que era para estar no quarto e está tudo certo. Hiperatividade. Bom, já falei um pouco que a hiperatividade nas crianças geralmente é motor e nos adultos é na cabeça. Bom, pode passar que eu já falei disso. Impulsividade. Hiperatividade? Pastor. Pois é. Pois é. Deus abençoe, pastor. Impulsividade. Bom, impulsividade. Impulsividade é quando a pessoa faz as coisas sem pensar. Quando vê, já foi. Geralmente as crianças, por exemplo, a minha filha ela é muito reativa. Gente, vou dar muitos exemplos dela. Por quê? A gente precisa também observar as nossas crianças, né? Não é só porque a criança não tem um diagnóstico que, às vezes, ela é mal educada. Muitas vezes os pais estão dando o seu melhor. Às vezes a criança até tem alguma coisa, a gente ainda não sabe, e as pessoas julgam. Não estou falando só da minha filha, tá? Estou falando no geral. Porque tem crianças que são mais difíceis. Então, tem mais desafios para aquela criança e para aqueles pais, porque é cansativo também para os pais. Quando você fala mais de uma vez e a criança parece que não está ouvindo. Às vezes pode ser uma questão de impulsividade. A criança só precisa fazer de tal forma. Vou dar um exemplo muito claro da minha filha. Ela fala assim, mamãe, tá.
Aí eu falo, peraí que eu estou lavando a louça. Aí ela joga no chão. E ainda faz assim, ó. E ela tem 2 anos. Para quem não conhece. E ela tem 2 anos. Agora, sim, a gente se esforça, né, gente? Para não dar uma má educação, para fazer aí todas as técnicas possíveis. Mas, às vezes, é o jeitinho da criança e Deus vai ajudando a gente a moldar. Então, é importante a gente... Amém, né? É importante a gente reconhecer, olhar também para os pais e para as mães, porque, às vezes, tem pais que são negligentes, mas não são todos, né? Então, quando a criança está tendo uma dificuldade, é importante a gente ter paciência também, porque os pais também estão cansados. Funções executivas. Então, o TDAH tem dificuldade na organização, no planejamento, má gestão de tempo, acha que dá conta de fazer tudo, aí quando vai ver não termina nada, então isso é uma má gestão de tempo, procrastinação, dificuldade em iniciar tarefas também. Né, Milena? Bom, a gente, estou falando porque tem dificuldade, né, em iniciar a tarefa. Às vezes só vai no último prazo, porque tem adrenalina, eita, aí fica mais legal. Então, é uma característica do TDAH. E a rigidez cognitiva também está presente nos 3. Pode passar. Trabalha bem sob pressão. Curiosidade sobre o TDAH. Existem 3 tipos de TDAH. Gente, é uma informação muito importante. Prestem atenção, por favor. 3 tipos de TDAH. O TDAH hiperativo, impulsivo, que é aquela pessoa que é mais acelerada, a criança que não consegue ficar quieta, e o adulto que fala, interrompe as outras pessoas, não consegue ouvir, porque a cabeça está tão acelerada que, tipo, tá, vai, termina de falar que eu preciso falar que eu estou pensando aqui. Não é que eu não estou te ouvindo, mas é que eu preciso falar o que está na minha cabeça. Certo? O tipo desatento, aí talvez não tenha a impulsividade, mas é desatento. Você está falando, que nem o pastor falou, acho que todos os homens têm essa, não sei, né? Vocês acham? Né? Não sei. Tá explicado. Aí não dá, né? Não, mas dá sim. Né? Deus abençoe os homens. Mas o tipo desatento é quando não consegue prestar atenção em mais de uma coisa, lógico, né? Ali é ao mesmo tempo, ou nenhuma coisa. Eu tenho uma criança, eu fico assim, ei, João, ó. Gente, estou falando João, é nome fictício, tá? A gente não pode expor o paciente. Ei, eu estou falando com você. Aí fica assim. Aí o vídeo que eu vi, nossa, ela colocou a massinha, foi lá na forminha do bolo. Aí você, mas ó, eu estou perguntando da atividade. Você ouviu? Aham. E aí depois colocou o chocolate. Gente, mas é assim, é o dia inteiro. É difícil, é desatento. E tem o tipo combinado, que são os 2. É o combo. Então, o TDAH também pode aparecer seletividade alimentar, hipersensibilidade, distúrbio do sono e hiperfoco. Isso tudo a gente já falou no autismo. Então, tem hiperfoco, é autista? Não, às vezes tem TDAH. Então, não dorme direito, tem insônia. É autista? Não, às vezes tem TDAH, às vezes não tem nada, às vezes tem só insônia. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, quando está tudo junto, durante muito tempo, pode ser um transtorno. Aí, no neurodesenvolvimento, a gente precisa avaliar. Certo? Eu quero deixar bem claro que não é coisa assim de, tem 2 semanas já, tem, sei lá, 2 meses, tem que ser 6 meses para mais. E mais ambientes. Só na minha casa, assim, na escola não é, então não tem. Tem alguma coisa na sua casa. Agora, se é na sua casa e na escola também, aí tem alguma coisa com a criança. Agora, se é só na escola ou só na casa, tem uma coisa errada. Não estou julgando os pais, tá, gente? Porque eu sei que criar filho é difícil. É difícil, eu estou só no começo, e é difícil. Então, é isso, a gente precisa ficar bem atento. Pode passar. Então, realmente é TDAH? Calma aí, já estava aberto. Bom, está aqui no DSM-5, eu não vou ler porque não dá tempo, mas tem todos os critérios diagnósticos. Gente, tem uma série de questões aqui, depois vocês podem pesquisar na internet, tem PDF, leem. Não é para se autodiagnosticar, é só para aprender e entender mais. Certo? Se identificar que tem muitas características, fala, gabaritei isso aqui. Eu fui fazer com meu marido, gente, jura? Não, ele dá risada, mas hoje eu vim falar mal de mim mesma. Fique em paz. Eu jurava que ia dar, pastor, o TDAH aqui. Eu falei, aí ele tem convênio, né? Porque eu não tenho. Ele tem convênio. Aí eu falei, bom, então ele
ele vai passar, né? Eu não tenho, ele tem que aproveitar. Aí eu fiz aqui, você, isso e aquilo. Aí eu falei assim, você responde o meu e eu respondo o seu. Eu vou dizendo se você tem, se você não tem, e você diz se eu tenho, se eu não tenho. Aí eu gabaritei o negócio do TDAH e o dele não deu. Eu fiquei brava. Porque eu jurava que tinha, como é que pode? Esquece tudo, gente. Esquece tudo, só não esquece a cabeça, tá grudada. Esquece tudo. E aí, mas eu gabaritei. Fiquei assim, mentira, isso aqui tá errado. Cancela esse livro. Cancela. Tudo errado isso aqui. Mentira. Pode passar. Transtorno positivo desafiador. O TOD não é falta de limite, é dificuldade na regulação emocional. Olha a menininha brava. Na sala que eu estava trabalhando, eu não atendi a criança, mas ela era bem parecida com essa menininha. E quando ela ia ver, já foi. Ela já bateu em todo mundo. Ela já saiu da sala. E você fala, mas você fez isso por quê? Porque eu estava muito brava. E foi. Aí, nesses casos, precisa, né, entrar com a medicação de acordo com o médico. Pode passar. Pode passar o mitos e verdades que a pastora fez. Traços do TOD. Padrão emocional de irritabilidade frequente, raiva intensa e persistente, dificuldade em lidar com frustração, baixa tolerância ao não. Aquela criança que você fala que não pode, e aí ela vai ficar mais brava com você e vai bater de frente com você. Como assim que não pode? Eu quero é ver que não pode. Pois eu vou fazer. Isso é uma criança que tem uma característica do TOD. Comportamento opositor. Discute com os adultos com frequência. Os adultos estão representando figuras de autoridade. Os professores, os pais, né, são pessoas que estão acima daquela criança. Desafia regras e limites, porque não conseguem entender. Então, tudo tem que estar muito claro. Você não pode fazer isso por causa disso. E quando não está muito claro, usa recurso visual. Aquela mãezinha fez uma questão, né, falou uma questão sobre adaptação dos professores. É que eu falei de recurso visual, eu lembrei. Precisa usar um recurso visual. Fala assim, você tem esses professores aqui, essas são as fotos dos seus professores. Agora é a aula desse professor. Agora é a aula daquele professor. A gente trabalha a previsibilidade, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir os comportamentos interferentes e ele vai saber qual é o próximo professor. Então, isso ajuda melhor na adaptação. Tá bom? Ajuda no TOD também, no TEA e para todo mundo. Gente, previsibilidade, rotina é vida para todo mundo. É muito difícil seguir a rotina, né, gente? Mas é importante. Pode passar. Eu pulei umas coisinhas, mas já foi falado aqui, tá bom? Relações sociais, conflitos constantes, então tem dificuldade em fazer amizade porque ninguém quer ficar apanhando, né? Eu falo assim das crianças, assim, o amigo é muito legal, tem muitas qualidades, mas bate em todo mundo. Aos poucos as pessoas vão se afastando daquela pessoa, porque ninguém quer ficar apanhando. Então, assim, aí entra o acompanhante terapêutico para ajudar nessa mediação, para fazer a inclusão daquela criança no ambiente, para que ele consiga ter amigos de forma saudável, para que ele saiba como fazer perguntas, como puxar uma amizade. Isso é muito difícil, para mim também. Não é, gente? Para a gente ter, a gente tem que passar na nossa limitação. Te ganhei por causa da Liz. Eu fiz amizade primeiro com ela. Oi. Ele já ataca. Porque, assim, às vezes a gente pode falar de uma forma e a pessoa entende de outra, né? Então, se entendeu que foi uma afronta, aí vai atacar de volta, mesmo não sendo. Então, é o jeito que a pessoa, a criança, o adulto tem de captar aquela informação. Mas aí, quando realmente é atacado, aí piora tudo. E, às vezes, é necessário, porque é preciso aprender a lidar com a frustração. Então, nesse caso, a gente ensina como lidar com a frustração. Quando você é atacado, que você fica nervoso, a gente vai dar opções do que você pode fazer. Você não pode bater, você não pode empurrar, você não pode gritar. Então, o que você pode fazer? Pode respirar fundo. Você pode beber água, você pode pedir uma pausa, você pode se afastar e falar, espera que eu estou nervoso, depois a gente volta. Então, é isso que a gente trabalha. Não é deixar as crianças baterem uma nas outras, mas é ensinar o que fazer quando isso vem, porque isso vai vir mesmo. Exatamente. Mas eu vou disponibilizar um material muito importante. É difícil mesmo. Curiosidade sobre o TOD, ele pode estar associado com TEA e o TDAH. Eu escrevi errado ali, mas ele pode estar associado com TEA e o TDAH. Pode passar. Eu acho que não vai dar tempo da dinâmica. Né, gente? Fala que dá. Lu! Sim, sim. Ai, que bom, graças a Deus. Tá vendo? Depois eu vou te dar uma bala.
Pode voltar no da dinâmica, por favor. Não, volta. Pode parar naquela tela da dinâmica. Enquanto isso, Eli, você me ajuda? Você me ajuda? Ó, eu vou escolher... Calma aí. Quantas canetinhas eu tenho? Milena, tem mais canetinhas? Caneta? Tem mais caneta? Ah, tá bom. Ah, todo mundo tem, gente. Nossa, se soubesse, tinha trazido uma folha para cada um. Tá. Como o pastor desenha muito bem, pode entregar uma folha para ele. O meu marido também quer participar, ele não faz ideia, mas ele quer. Exatamente. Ele vai fazer faculdade de artes, gente. Ah, e ali, ó, ela também quer, ó. Não, mas ó, eu não vou investigar ninguém. Isso aqui é só, a gente vai fazer um desenho, tá? Como eu não quero ver ninguém ansioso, a gente vai fazer um desenho, mas espera aí que eu vou dar o direcionamento. Não. Aí, tá vendo? Ó a impulsividade aí. A gente está quase fechando um diagnóstico sem poder, pastor. É. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu falei que eu ia escolher um daqueles meninos lá. Ô, Kelly, me ajuda. Tá. Dos meninos do louvor. Escolhe um. Aí eu acho que tinha que ser o Samuel, né? Samuel que está se escondendo. Exatamente, é o Samuel. E aí, para as meninas ali, adolescentes. Calma. Ó, o marido, o que é? O que é para fazer? Calma lá. Todo mundo pegou a folha do pessoal que ganhou? Tá com a caneta? Quem vai fazer o desenho, levanta a mão, só para eu ver. Tá? Tá. A Tamires também, ali, e ali os meninos. Beleza. As meninas ali, os adolescentes, vai fazer, não? Não? A Ana quer fazer. Ah lá, ela vai fazer. Pronto. Ó, seguinte, hein, gente? Presta atenção. Calma aí, cadê meu... Milena, pega meu celular, por favor. Eu já vou usar na prática. Isso aqui é um recurso visual que a gente usa muito no trabalho, que chama timer. Quando a criança não quer fazer alguma coisa, mas ela tem que fazer, aí você fala assim, entendi que você não quer fazer. Poxa, então você não vai. Agora, daqui 5 minutos você vai. Aí a gente põe o timer aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui 3 minutos, mas só depois que eu der as instruções, tá? Eu vou falar para a gente desenhar. Quando eu chegar na 10ª instrução, eu vou colocar o timer só para vocês finalizar, porque a gente vai desenhar todo mundo junto, os 3 minutinhos depois é só para deixar bonitinho, beleza? Então, tá bom. Amém? Então, tá. A gente vai desenhar um boneco, tá? Mas calma, presta atenção nas instruções, hein? Sem ansiedade. Vai lá, eu vou dar os comandos. É um boneco, ele tem 2 olhos. Desenha. Sim. Olha o medo de... Olha a rigidez cognitiva. Você está fazendo, Gabi? Ah, tá. Ainda bem que ela é minha amiga. Posso ir para a próxima, Samuel? Pode? As meninas ali também? Tá. Tem 2 olhos. O nariz é bem grande. Pode desenhar, pastor. Não, mas ó, eu vou chegar até 10. Aí quando eu falar assim, vou colocar o timer, aí vocês só finalizam, entendeu? Mas agora pode fazer tudo que eu estou falando para fazer. Você vai fazer também? Então tá bom. Vamos lá. Ó, ele tem 2 olhos, o nariz é bem grande, a boca é aberta. O Samuel está achando que é competição, ele está dedicado ali. A boca é aberta. Os dentes são separados. Ó, a boca é aberta e os dentes são separados. As orelhas são grandes.
Isso. Gente, eu tô curiosa. As orelhas são grandes. O cabelo é despenteado. Os braços são compridos. As pernas são curtas. É a última instrução, tá? Quando todo mundo terminar de desenhar exatamente isso que eu falei, vocês avisam, fazem assim. E aí depois eu coloco os minutinhos só para vocês desenharem o resto do corpo, tá? Tomara que todo mundo tenha entendido a instrução, né, Marina? Ah, mas vocês são, né? Samuel, terminou todas? Quer que repita alguma? As meninas ali? Terminaram? Terminou? Eu quero ver. Terminou, pastor? Terminou? Então tá bom. Ó, eu vou colocar 3 minutos aqui. Meu, ficou muito bom. Para não falar o contrário. Isso. Eu vou colocar, não, vou colocar 2 minutos, vai. Só para finalizar o que não tem, porque não tem mão. Gente, esse aqui é o timer visual, tá? Baixe para vocês usar com o filho de vocês, funciona bem. É. Não, mas tem que dar ansiedade mesmo, é legal. Tá amarelo já, tá? Significa que tá na metade do tempo. Gente, eu quero ver. Quem já terminou, vem aqui na frente. É. Ó, não é querendo ser folgada não, mas mostra pra mim primeiro, depois vocês viram pra eles verem, eu quero ver. Ai, amor. Tá parecendo um demônio isso aqui, mano. Olha, ficou bonitinho. Olha só. Ó, pode vir, todo mundo terminou antes do tempo? Deixa eu ver o dela. Que curiosa. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver, Samuel. Ah, o seu ficou mais bonitinho, vai. Gente. É uns desenhos bonitos. Meu Deus. Pronto. Ela vai tirar uma foto, eu já explico, tá? Junta todo mundo para tirar a foto. Digam X. Eu acho que o do Samuel ficou mais bonitinho, né? Que eu não vi o da Ana ainda. Deixa eu ver o seu. Aí, ó. Ó, só para fazer o fechamento aqui para vocês verem, qual é a ideia da dinâmica? Não tinha tronco. Olha só, tá vendo? Todo mundo recebeu aqui a mesma instrução, certo? Mas cada um fez de uma forma diferente. A ideia é mostrar aqui que a gente pode receber a mesma palavra, a mesma instrução, só que captar de uma forma diferente. Cada um entende do seu jeito. E agora eu vou mostrar. Pode sentar, gente, por favor. Muito obrigada. Ai, socorro. Ai, gente, muito legal. Eu juro que eu segurei para não ter uma crise de riso aqui em cima. Ai de mim se eu falar que ele não seguiu. Acho que a gente tem que marcar um agendamento para pastoral. Pastora Keren, pode me ajudar? Ó, agora eu vou fazer, tá? Ela vai fazer comigo. Por favor. E aí? Cadê o outro microfone, gente?
Ah, dá para mim, Cris, por favor? Tá ali, ó. Tava com você mesmo, moleque. Ó. Olha só. Ó, a pastora vai dar as instruções para mim, que ela é minha professora, tá? E eu sou agora uma criança com TEA. E aí eu vou fingir que eu estou desenhando, tá bom? Não precisa fazer todos não, tá, pastora? Pode. Ó, lembrando que eu sou uma pessoa que tem dificuldade na comunicação. Tenho padrão de rigidez cognitiva. E aí eu vou fazer a minha atividade. Porque como eu sou nível 1 de suporte, eu não vou ter muita interferente. Vai lá. Desenhe um boneco. Aí agora eu vou falar os meus pensamentos. Mas será que ele tem cabelo? Será que ele não tem? Será que é um boneco alto? Ele tem 2 olhos. Meu Deus, eu nem desenhei o boneco ainda. Será que o olho é grande ou pequeno? Será que ela vai brigar comigo? Eles são de tamanhos diferentes. Então eu tenho que desenhar 2, vocês são de tamanho diferente. Gente, eu não entendi. O nariz é bem grande. Mas eu já desenhei um nariz pequeno. Meu Deus. A boca é aberta. Ai, eu não consigo. Como é que eu vou falar para ela que eu não consigo fazer, que eu fiz errado? Ela vai brigar comigo. Eu acho que eu vou... Não sei, eu estou ficando apavorada. Os dentes são separados. Meu Deus. Nossa, vai ficar tão feio. O pastor vai brigar comigo que vai parecer um demônio. As orelhas são grandes. Gente, isso aqui está muito feio. O cabelo despenteado. Eu não quero mais fazer. Eu não quero. Eu não sei fazer. Você precisa terminar o desenho. Mas eu não quero. É que eu não sou uma professora paciente. Desculpa, gente. Isso é porque a gente nem chegou no Todd ainda. Não, é porque, né, eu tô nível 1 de suporte. Mas se fosse o garotinho que eu atendo, ele já teria me batido, porque ele errou aqui no nariz e nos olhos. É muito difícil, gente, a rigidez cognitiva. Muito obrigada, pastora. E se fosse uma criança com TDAH, no momento que está fazendo o desenho, aí ia falar assim, nossa, eu vou fazer o desenho, né? Porque geralmente eles são bem empolgados. Vou fazer esse desenho aqui. Nossa, da hora. Mas eu não vejo a hora de terminar para ir lá na casa da minha tia. Deixa eu ver o do amigo como é que está aqui. Nossa, olha, tá legal. Você vai para casa da sua tia também? Vai? Legal. Aí a professora está lá assim, 5 minutos para terminar. Vai terminar o quê, professora? O desenho. 3 minutos para terminar o desenho. Então, eu vou fazer, mas eu vou ficar com as pernas sentadas e ir para cá, porque daí eu já vou fugir, né? Gente, é muito difícil. Eles não sentam com as pernas embaixo, assim, da cadeira. Sentam com as pernas prontinhas para sair correndo. Isso é uma habilidade que a gente treina de sentar virado para frente. Porque eles estão prontos para sair correndo o tempo inteiro. E o Todd eu não vou fazer. Porque eu não quero, isso aqui não faz sentido nenhum e eu não estou afim. Aí a professora fala o quê? O que você fala nessa situação? Mas é exatamente isso que eu ia responder. Mas eu não quero mesmo. Mas eu não quero. Pois é, eu não vou fazer mesmo. Se você quiser, pode chamar minha mãe e meu pai, porque eu não vou fazer. Não, é que eu particularmente não consigo mesmo. Se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer mesmo se eu não quiser fazer, porque me mandaram, né? Droga. Equipe multidisciplinar. Bom, eu faço parte da equipe multidisciplinar. Como que a gente pode ser o suporte? Pode passar o slide, por favor? Nós estamos ali para auxiliar na autonomia da criança. Aqui foram expostas várias dificuldades, não são limitações, são dificuldades. E a gente está lá para auxiliar, para ajudar a criança, o adolescente, o jovem a conseguir ter amizades, manter relacionamentos, conseguir se alimentar, conseguir trazer aquilo do consultório para a vida diária. Muitas vezes precisam da fono para auxiliar na comunicação e na alimentação. Não é somente na fala, mas também tem um comunicador, como eu falei, que tem os não verbais, né? A fono entra aí nessa questão, porque tem um aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Terapeuta ocupacional. Bom, estou na graduação agora de terapia ocupacional. E a ideia é ensinar as AVDs. AVDs são atividades de vida diárias. Ou seja, se vestir, escovar os dentes, colocar o sapato,
Isso tudo eles têm muita dificuldade, geralmente precisam do adulto para dar esse suporte. Então, quando a gente consegue ensinar a criança a fazer isso, tem uma autonomia melhor. E essa é a ideia, né? Porque a criança não pode ficar dependente para sempre dos pais. Os pais não estarão ali para sempre. Então, eles precisam conseguir fazer o máximo de coisas de forma independente. É o psicólogo ABA, que é a análise do comportamento aplicado, só que em inglês, como eu não sou boa com inglês, eu não vou me arriscar. Tem o objetivo da supervisão comportamental. Eu tenho uma supervisora, ela é analista do comportamento. Nós duas juntas fazemos o objetivo da criança. Eu posso atender só? Posso. Mas eu gosto muito de trabalhar com ela porque ela me ensina muitas coisas. Então, a gente observa o que está acontecendo dentro da sala, eu faço o relatório comportamental, envio para ela, conto para ela o que está acontecendo, quais são as estratégias que eu estou usando, e se eu tiver alguma dificuldade, ela vai me auxiliar, porque ela é minha mentora. E se tiver tudo ok, ou se de repente eu estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai falar, olha, esse aqui talvez não esteja funcionando, a gente pode fazer de uma outra forma. Então, eu gosto bastante que ela me ajuda e me ensina muitas coisas. Essa é a função do psicólogo ABA, para ajudar aí nas questões emocionais também, com a família. Porque a gente faz a mediação na escola, em outros ambientes, porque a gente também faz passeio social, a gente vai em parques, shoppings, porque a criança precisa generalizar. Não é somente em casa, não é somente na escola. Aquele comportamento que ela tem de pedir algo, tem que pedir algo na loja também. Tem que saber comprar um pão. Entende? Porque muitas vezes a gente não dá oportunidade para eles, a gente faz não consegue. Então, o acompanhante terapêutico está ali para falar, você consegue, vou te dar ferramentas para você conseguir fazer aquilo. E se você se desorganizar, eu estou aqui para te ajudar, está tudo bem se você errar. Porque a gente erra. E isso é muito difícil para eles, por conta da rigidez cognitiva. Eu também não gosto de errar. Acompanhante terapêutico, é isso que eu faço. A gente aplica os objetivos. A fono tem objetivo, terapeuta ocupacional tem objetivo, psicólogo tem objetivo, e o fisioterapeuta também. Geralmente, a gente só não faz o do fisioterapeuta. Mas, de todos os outros, a gente sempre faz uma reunião multidisciplinar. Eles falam, a gente está trabalhando tal coisa. Então, na sessão deles, eles fazem aquela coisa, e na minha sessão de terapia, eu faço também da forma que dá. Se eu estou vendo que a TO está trabalhando a habilidade de colocar o sapato, ele já está conseguindo, a gente precisou tirar o sapato para, sei lá, escorregar. E aí, depois tem que colocar? Ah, você já sabe colocar, né? Pode colocar o tênis que você já sabe. Eu não vou dar mais aquelas instruções de antes, porque agora ele já sabe fazer. Entende? Eu não vou fazer aquilo que a pessoa pode fazer, porque senão não aprende. Certo? Pode passar, por favor. Então, essa é a função do acompanhante terapêutico. Colocar em prática os objetivos de toda a equipe e criar novos objetivos também. Porque o acompanhante terapêutico é a pessoa que passa mais tempo com a criança. A fono geralmente tem 1 ou 2 horas, psicólogo, às vezes, 1 ou 2 também, semanais, tá? Porque geralmente eles fazem 40 horas semanais para quem tem convênio, tá? Eles fazem uma grande carga horária aí de horas, e nós, acompanhantes terapêuticos, somos que passamos mais tempo com eles, porque a gente atende na escola, em casa e também no consultório, certo? Esse daí, eu não sei se vocês já viram alguma criança com um tablet assim. É um comunicador. Lembra que eu falei que nem todas as crianças são verbais? Gente, é o que eu falei tão rápido por conta do slide que eu fiquei sem ar. Achando que, né, alguém ia brigar comigo, né, Milena? Eu passei muito do tempo. Então, comunicação aumentativa e alternativa. O que acontece? Eu vou vir aqui pertinho. Aqui, ó, esse aqui chama POD. Esse material que está no tablet, né? Esse aqui é um tablet normal com um aplicativo. Aí, por exemplo, aqui tem mais, quero, bolo. Então, o tablet fala para a pessoa, a gente vai fazer um treino, que tudo é treino na análise do comportamento. Todo comportamento é aprendido. É isso que a gente entende para poder ensinar. Então, tudo que a criança precisa fazer, a gente precisa ensinar. A gente vai fazer um treino que ele vai falar o que é bolo. Aí ele vai colocar, eu quero bolo. Falou? Não falou, mas se comunicou? Se comunicou. Então, isso aqui é um sistema de comunicação alternativa. Isso aqui é uma tecnologia. Os pais pagam um plano mensal e a criança consegue se comunicar. Muitas vezes, isso aqui é de alta tecnologia. Muitas vezes, não tem a condição de pagar o fono, usa a baixa tecnologia, que é o material impresso e plastificado. A gente faz muito isso também, porque tem pais que não querem usar o comunicador porque acham que a criança não vai falar. Porque é mentira, tá? Eles falam. Mas acham que porque não vai estimular a fala de forma verbal, porque vai ficar só apertando, não vai falar. Só que no momento que aperta eu, a gente fala, ó, eu, vamos lá, eu. Eles não conseguem falar de início. Mas depois vai falando, quero bolo.
até a gente diminuir o som e só vai aparecer. A gente fala, o que você quer dizer aqui? Eu quero o bolo. Então, tudo é um processo de treino, certo? Isso aqui é passado pela fono, tá, gente? Pode passar. Bom, esses daqui são materiais indicados pelo terapeuta ocupacional para regulação sensorial. Esse primeiro é o abafador, que eu recomendo para todo mundo aí, para sensibilidade auditiva, porque eles ficam muito desorganizados dependendo do barulho. Se está no intervalo, tem muita criança gritando, já começa a fazer assim, com fogos, bexiga, às vezes conversas muito altas, ou qualquer barulhinho mínimo, que nem, por exemplo, ela está fazendo um barulho com um copo. Se tiver alguma criança autista aqui, que se incomode com isso, já vai se desorganizar. Entende? Então, por isso que usa esse daqui para diminuir o impacto nos ouvidos. O elástico na cadeira é uma questão sensorial até para pessoas que têm TDAH. Por exemplo, eu não estou falando que a Marina tem, tá, gente? Mas ela estava ali com a síndrome das pernas inquietas, como diz a pastora. E eu estava com um objeto ali sensorial no meu bolso. E aí eu vi que ela estava balançando bastante a perna. Aí eu entreguei na mão dela. Aí ela parou de balançar a perna, não foi? Então, é uma regulação sensorial. Muitas vezes a gente tem esses tiques assim para trazer uma autorregulação. É o nosso corpo tentando colocar a nossa ansiedade para fora. E esse elástico ajuda nas crianças com TDAH, que não conseguem parar as perninhas durante a atividade. A bolinha também, regulação sensorial, na mesma ideia daquele que está na mão da Nina. Pode passar. Os colares. Esse que tem o quebra-cabeça é do autismo, e o outro que tem o girassol, deficiências ocultas. Tinham perguntado ali sobre, aqui nessa mesa, não foi? Sobre o uso do colar. Como que é? Não é cordão, perdão, fugiu o nome da cabeça. Lá na sala, as minhas crianças não usam, né? É porque assim, eu atendo uma criança de cada vez, mas eu acompanho cada um numa escola, cada um numa sala, um de cada vez. Eles não usam, mas todas as crianças da sala sabem que é inclusão. Quando saem com os pais, tem um que não usa. Os pais não querem porque sentem que as pessoas ficam julgando. Isso é uma opção da família, mas faz todo sentido o que o pastor falou. Como é que a gente vai saber se, de repente, né, a criança está regulada, está tudo certinho, mas aí a gente sabe que aquela criança não consegue esperar na fila, senão ela vai ter comportamento interferente, porque não consegue, aí eu preciso passar na frente. E aí todo mundo fala, nossa, você é folgada, hein? Então, é importante a gente estar com a identificação no colar. Ainda bem que você perguntou, porque eu já esqueci de explicar. Deficiência oculta pode ser o TOD, o TDAH, ou algumas, né, outras neurodivergências que não está visível. O autismo também não é visível, mas ele é diferente, o crachazinho, que é para identificar que é autismo. Agora, não tem um só para TDAH, um só para TOD. Aí, uso do girassol. Certo? Pode passar. Qual a função do acompanhante terapêutico? Isso eu já expliquei. Como que funciona? Acho que eu já expliquei também. A gente faz atendimento escolar no consultório e home care, que é em casa. Qual a diferença entre AT, cuidador e professor de apoio? Cuidador, geralmente tem em escola pública. É aquela pessoa que está ali para auxiliar com a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, o cuidador ele vai levar a pessoa com deficiência para o banheiro, vai auxiliar na atividade de alimentação, ou até na atividade pedagógica mesmo, mas é mais nessa questão de cuidar, sem nenhuma intervenção terapêutica. Professor de apoio, geralmente são os auxiliares de classe, estão lá para auxiliar os professores, mas quando tem uma criança de inclusão, vai auxiliar também, porque é a criança que tem mais prejuízo, a criança que tem mais dificuldade é a criança de inclusão. Mas não vai aplicar a terapia, só vai auxiliar a professora. E nós, ATs, estamos lá para fazer a parte terapêutica, que é aplicar aquilo que a gente trabalha em equipe multidisciplinar, todos os objetivos com aquela criança, e assim ter um bom desenvolvimento na autonomia dela, na socialização e também no pedagógico. Certo? Eu acho que é o último, deixa eu ver. Eu acho que tem mais um. Eu juro que eu vou ser muito breve. Mas está falando sobre a importância da gente pregar o evangelho sobre a vida dessas pessoas também. Certo? O propósito de Deus permanece mesmo quando o caminho é desafiador. A Bíblia continua sendo o maior manual de como viver para uma mente com rigidez cognitiva. Eu coloquei isso por quê? Gente, eu acho que vocês não vão brigar comigo, eu já demorei tanto mesmo. Né? O que é um pouquinho só a mais?
Quando eu me converti, né, já expliquei a questão da rigidez cognitiva. E aí, quando eu me converti, eu entendi que não sou eu que comando tudo, né? Tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que Deus vai fazer. Aí eu falei, bom, se eu não preciso fazer tudo e Deus tem um plano para a minha vida, eu preciso confiar nele. E aí eu comecei a estudar que a gente precisa lançar a nossa ansiedade para o Senhor, né? Os nossos planos, consagrar ao Senhor. Então, me ajudou muito na minha rigidez cognitiva quando eu entendo a palavra, quando eu tenho a fé e compreendo que é o Senhor que cuida da minha vida. Eu tenho que fazer a minha parte, só que o que é para mim fazer, eu faço, e o que é para ele fazer, ele faz. Então, a partir do momento que a gente explica para uma pessoa que tem rigidez cognitiva, que tem a necessidade de saber exatamente o que tem que fazer e não sabe fazer, e você apresenta a Bíblia, deixei a minha ali embaixo, você apresenta a Bíblia e fala assim, ó, aqui está te explicando como que você deve fazer quando alguém te magoa, como você deve fazer quando você erra com alguém, como que você deve fazer quando você não sabe o que fazer. Entende? Está ensinando você a ter um bom relacionamento com Deus. Então, isso me ajudou, assim, para toda a vida. Então, eu sempre falo que eu jamais aceito ter uma vida longe do caminho do Senhor, porque foi a palavra do Senhor que me curou e eles entendem também. Eles entendem também. O garotinho que eu atendo, ele é de uma família cristã, né? E aí eu sei que os pais ensinam para ele sobre Jesus, ensinam a Bíblia para ele. E aí eu estava com ele no momento, usei todas as técnicas possíveis, ele não se acalmava de jeito nenhum. De jeito nenhum ele se acalmava. E ele começou a se bater, começou a se jogar. Eu falei assim, bom, vem cá. Você lê a Bíblia, não lê? E ele não fala muita coisa. Então tá bom, a gente vai abrir em Gálatas. Aí a gente abriu em Gálatas. Comecei a falar para ele sobre os frutos do Espírito. Falei, o domínio próprio é um fruto do Espírito. A paciência também. Então você precisa respirar, se acalmar, porque você tem esses frutos do Espírito, não tem? Ele, sim. Falei, você acredita em Jesus? Sim. Você acredita na Bíblia? Sim. E aí ele se acalmou. Mas nenhuma técnica da ciência funcionou naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali presente. Então, eles conseguem entender. E nessa mesma semana, ele estava tendo um comportamento interferente, o nível de suporte dele já está quase 3, mesmo tomando remédio, fazendo terapia, isso acontece. Ele começou a bater as costas, assim, na parede. E eu falei assim, ó, presta atenção. A gente já tentou se acalmar e não conseguiu. Você não pode machucar o seu corpinho, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Entendeu? Sim. Jesus mora aqui, ó, no seu coração. Entendeu? Sim. Então não se bate, você precisa cuidar do seu corpo. Então eles entendem. A gente precisa arrumar uma forma de passar o evangelho para eles, porque essa rigidez cognitiva, ó, ela pode não ter cura, mas ela tem um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida da nossa vida. Amém? E eu agradeço aqui a minha oportunidade.